Continuando nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje vamos estudar as perguntas 543 até a pergunta 548. Na pergunta 543, Allan Kardec perguntou aos espíritos: alguns espíritos podem influenciar o general na elaboração de seus planos de campanha na guerra? E os espíritos responderam: sem dúvida alguma, podem influenciá-lo nesse sentido, como em relação a todas as concepções. E na pergunta 544, Allan Kardec perguntou: espíritos malvados podem inspirar planos errados com o fim de levá-lo à derrota? Os espíritos responderam: podem, mas ele não tem o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. E na pergunta 545, Allan Kardec perguntou: alguma vez o general pode ser guiado por uma espécie de dupla vista? Por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? E os espíritos responderam: isso se dá muito com o homem genial. É o que ele chama inspiração, e o que o faz que ele opere com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades que o veem dotado. Na pergunta 546, Allan Kardec perguntou: no tumulto dos combates, o que se passa com os espíritos dos que morrem? Continuam após a morte a se interessar pela batalha? E os espíritos responderam: alguns continuam, outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado, julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco, a realidade lhe surge. E na pergunta 547, Allan Kardec perguntou: após a morte, os espíritos que guerreavam enquanto estavam vivos continuam a se considerar inimigos e se conservam ferozes uns contra os outros? E os espíritos responderam: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade das ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. E na pergunta 547A, Allan Kardec perguntou: continua a ouvir o rumor da batalha? E os espíritos responderam: perfeitamente. E na pergunta 548, Allan Kardec perguntou: o espírito que assiste calmamente a um combate observa o ato de separação entre a alma e o corpo, como esse fenômeno se apresenta para ele? E os espíritos responderam: raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os espectadores podem distingui-lo, a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam ou a ele é que fazem determinações. Vamos então à análise dessas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Nessa parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda a influência dos espíritos em situações de guerra, a percepção dos espíritos após a morte violenta e a continuidade de sentimentos e percepções dos espíritos desencarnados. Os espíritos podem influenciar os generais na elaboração de seus planos de campanha, assim como influenciam outras concepções humanas. Essa influência pode ser positiva ou negativa, dependendo da natureza dos espíritos envolvidos. Espíritos malvados podem inspirar planos errados, com o intuito de levar o general à derrota. No entanto, a responsabilidade final recai sobre o próprio general, que possui livre-arbítrio e deve usar seu discernimento para distinguir entre ideias verdadeiras e falsas.
Se o general não tiver critério suficiente, sofrerá as consequências de suas decisões equivocadas. Generais e outros indivíduos considerados geniais podem ser guiados por uma espécie de dupla vista ou visão intuitiva que lhes permite prever o resultado de seus planos. Essa inspiração provém da influência dos espíritos que dirigem esses indivíduos, aproveitando-se das faculdades naturais de que são dotados. Essa forma de inspiração é o que muitas vezes é chamada de inspiração e confere ao indivíduo uma sensação de certeza em suas ações. No tumulto dos combates, os espíritos dos que morrem podem reagir de maneiras diferentes. Alguns continuam a se interessar pela batalha, enquanto outros simplesmente se afastam. Nos casos de morte violenta, o espírito fica inicialmente surpreendido e atordoado, muitas vezes sem perceber que está morto. Ele pode continuar a agir como se ainda estivesse vivo, participando da ação até que a realidade de sua nova condição lhe surja gradualmente. Após a morte, os espíritos que guerreavam enquanto vivos podem continuar a se considerar inimigos e manter sentimentos de animosidade. Nos primeiros instantes após a morte, o espírito pode ainda odiar seu inimigo e até persegui-lo. No entanto, à medida que recupera serenidade e clareza de ideias, percebe que não há mais fundamento para sua animosidade. Apesar disso, vestígios desse ódio podem permanecer, dependendo do caráter do espírito. Espíritos que assistem calmamente a um combate podem observar o ato de separação entre a alma e o corpo. A maioria das mortes não é instantânea, e o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando começa a reconhecer sua nova condição é que os espectadores podem distingui-lo, movendo-se ao lado do cadáver. Esse fenômeno é percebido de maneira tão natural que a visão do corpo morto não causa nenhum efeito desagradável. A vida se concentra no espírito, que passa a ser o foco da atenção dos outros espíritos, com quem conversam e a quem fazem determinações. O Livro dos Espíritos oferece uma visão detalhada sobre a influência espiritual em situações de guerra. A percepção dos espíritos após a morte violenta e a continuidade de sentimentos e percepções dos espíritos desencarnados. O Espiritismo destaca a importância do livre-arbítrio e do discernimento humano, mesmo diante das influências espirituais, e descreve a complexidade das experiências espirituais após a morte, especialmente no contexto de conflitos. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.